Momento do Discipulado. A edificação da igreja inclui achar lugar para cada membro se ocupar. Deus não tem projetos de igrejas como um caixote cheio de crentes, um depósito de crentes ali, todo mundo num salão, muita gente assistindo algo lá da frente. Igreja não é isso, é um povo ocupado em trabalho. Você vai a uma obra de um edifício, por exemplo, em geral é cercado e ali dentro existe uma certa ordem, trabalhadores de vários tipos, e supervisores, chefes, e eles têm que produzir. O objetivo é que o edifício cresça e evolua e a obra caminhe na direção de uma conclusão. Não pode ficar a vida inteira pessoas trabalhando sem rumo. Mas, em geral, as igrejas são assim. Um monte de crentes ali dentro sem saber bem o que estão fazendo dentro de um salão, a não ser assistir o que está lá na frente, mas as coisas vão se repetindo, reunião após reunião, e é uma espécie de entretenimento. As pessoas se ocupam de ficar se entretendo religiosamente e não há progresso, não há evolução, não há crescimento. O único crescimento que os crentes observam é o aumento numérico. E nem sempre esse aumento numérico é bom. Às vezes ele é muito prejudicial, que pode atrapalhar ao invés de ajudar o crescimento espiritual de cada membro. Uma pessoa que está numa igreja grande, massificada, que está ali no meio daquela multidão, ele fica meio perdido, ele não tem facilidade para crescer espiritualmente. Pelo contrário, é mais provável que o tempo passe e ele não cresça espiritualmente. Não há atenção individual, não há ocupação para ele não pode se exercitar, não sabe quem são os outros, porque aquilo é uma dinâmica tremenda, aquela multidão ali se revezando ali. Isso não é igreja, é um ajuntamento religioso, mas não é igreja. Deus quer que a gente entenda isso. A igreja é um corpo de pessoas onde cada pessoa sabe o seu lugar e tem uma ocupação. No nosso corpo humano, que é tomado como referência pelo apóstolo Paulo, em Romanos 12, também em 1 Coríntios 12, o corpo humano é uma referência para o corpo espiritual, que é a igreja. No corpo humano, cada membro é diferente do outro e tem a sua função. Cada membro está ligado no corpo. No corpo de Cristo, que é a igreja, cada cristão precisa achar o seu lugar, ter uma liderança e ter um ministério, que é uma ocupação, e desenvolver o seu trabalho. Os líderes vão ajudar cada membro a encontrar o seu lugar. Isto que é a edificação. E não aquele monte de gente acumulada dentro de um auditório, um grande salão, somente assistindo coisas lá da frente. Deus quer que estejamos trabalhando na edificação. Cada pessoa precisa trabalhar, como eu mencionei o exemplo de a obra de um edifício. As pessoas não estão ali a esmo, andando para lá e para cá. Cada trabalhador sabe o seu lugar. O seu trabalho precisa trabalhar e vai ser cobrado pelo resultado do seu trabalho, numa obra de um edifício. Mas em qualquer empresa organizada, também as coisas vão ser dessa mesma maneira. Cada pessoa precisa saber o seu lugar. Numa indústria, cada trabalhador precisa produzir, precisa saber o seu lugar, porque ele vai ser cobrado. No corpo de Cristo, nós estamos edificando esse corpo, cada um de nós trabalhando, e vamos ser cobrados pelo Senhor. Ele vai requerer de nós isso, ele vai nos cobrar, e cada um precisa saber o seu lugar.
o apóstolo Paulo nos exorta, cada um veja como está edificando, porque há pessoas que estão trabalhando em vão. Há muitos outros que nem estão trabalhando. Há pessoas que estão ociosas, ou no linguajar do apóstolo Pedro, infrutuosos. São crentes que estão assistindo reunião e não dão fruto nenhum, nem sabem o seu lugar, o seu ministério, e estão perdidos dentro das igrejas. E desses, multidões estão se desigrejando, deixando de frequentar a igreja porque eles não veem proveito ali. Eles não sabem por que estão ali, não veem proveito. O mundo lá fora tenta muito, eles com a vida meio manchada de pecados, não gostam, não se sentem bem de estar ali na igreja, acabam se desigrejando. Mas muitos outros ainda estão lá dentro que ainda vão sair e se desigrejar também, porque eles não estão tendo alimento específico, não estão tendo atenção individualizada, eles não estão sabendo por que estão ali, não tem trabalho. Eles sabem que é só para assistir reunião e contribuir, mas eles não têm um trabalho. Isso precisa ficar claro. Deus quer que entendamos que os cristãos têm trabalho uns com os outros. Ensinar, cuidar, visitar, evangelizar, discipular e ensinar ministrando a palavra. Nós temos que nos dedicar a vários ministérios, cada um procurando saber o seu lugar no corpo. Precisa haver um movimento individual de cada pessoa querer saber o seu lugar e precisa haver uma orientação da liderança para ajudar cada pessoa a saber o seu lugar. Eu acho muito improvável que um líder de uma grande igreja massificada vá chegar para uma pessoa e dizer: meu irmão, eu estou percebendo que pelo seu perfil você não vai se dar bem aqui. Seria melhor que você fosse para aquela igreja ali, lá você vai encontrar um caminho melhor. Nenhum líder faz isso. Vai perder uma ovelha ali? Não vai mesmo. E, infelizmente, isso tem acontecido. Pessoas que estão perdidas dentro das igrejas, mas os líderes não querem perder essas pessoas, nem que elas achem o melhor lugar. Há pessoas que vão fazer muito melhor se saírem dali daquela igreja onde estão e forem para uma outra, buscarem uma ocupação melhor. Há pessoas que estão na posição errada, estão dirigindo uma célula que eles não têm ascendência espiritual sobre os outros. Eles estão dirigindo porque foram colocados, deram um crachá para eles de líder e eles estão dirigindo sem vocação para aquilo, sem jeito. Não tem a unção, a espiritualidade para aquilo, mas estão dirigindo ali a reunião e evidente que aquilo não vai para frente. São pessoas colocadas no lugar errado. Numa célula, o líder precisa ter ascendência sobre os outros, ser reconhecido, se dedicar, amar, visitar, procurar saber o que cada um faz a cada dia da semana. Não é só dirigir uma reunião por semana, não. Ser líder é muito mais do que isso. Então há pessoas que estão no lugar errado. Há pessoas que querem cantar porque aparece, se mostra lá na frente, mas eles não são do ramo, não estão vocacionados para isso, não têm a unção para isso, mas eles querem cantar. Há outros que querem pregar, eles também não têm a unção para isso, eles têm vontade de falar, porque a natureza deles é de falar muito. Eles querem falar, mas eles não têm o que pregar. Há muita gente que está no lugar errado. Essa edificação não é fácil, nós precisamos da graça de Deus, da unção do Senhor, uma liderança forte, reconhecida, desprendida. A liderança não é apenas para ver o número aumentar e ficar contabilizando números. Isso foi o grande pecado de Davi, mandar contar o povo. E a Bíblia diz na leitura em Crônicas que estamos fazendo que o Satanás é quem instigou Davi a contar, recensear o povo. E há líderes que
não querem saber o que as pessoas estão fazendo ali, querem contabilizar número, eles querem ver multidões ali na frente para se apresentar para as multidões. Infelizmente, eles não estão preocupados em achar lugar para cada irmão trabalhar, e a gente deveria fazer muitas reuniões, cultos em todo lugar, regionais, cultos nos bairros. A gente deveria, na igreja, estar com muitas atividades assim para ocupar os irmãos em muitas atividades de muitas naturezas, para que cada um pudesse encontrar o seu lugar. Há um irmão, por exemplo, que não dá certo para dirigir uma célula, e mesmo ele não tem ascendência espiritual sobre os outros, mas está colocado ali porque ele gosta de evangelizar, acharam que ele tem jeito, ele evangeliza, mas é colocado para dirigir uma célula que não está dando certo, ele não tem vocação para aquilo, não tem ascendência espiritual, não tem reconhecimento espiritual, então a célula dele não vai para frente. A célula precisa crescer, precisa funcionar, precisa ter vida, precisa dar apoio a todos os membros. Cada membro de uma célula, de uma igreja, de um corpo de Cristo, precisa se sentir querido ali, encaixado, útil. Ele precisa ter reconhecimento ali para fazer a sua parte, cada um fazendo alguma coisa ali e se sentindo útil, e é por dedicação àquilo que nós fazemos que nós vamos receber o galardão do Senhor. Isso precisa ser ensinado desde o início. Encontre um lugar para trabalhar, não só um lugar no banco para assistir reunião. Encontre algo para fazer na igreja. Busque um líder que se interesse por você, que tenha amor a você, que tenha interesse em ajudar você espiritualmente. Não se sinta solto dentro da igreja, não queira ser um esquentador de banco e assistidor de reunião de igreja. Procure se ligar aos irmãos, estar debaixo da liderança de alguém que tenha amor e que ajude você a se ocupar, e procure ocupar um lugar, fazer alguma coisa por compromisso. Isso vai ser o seu ministério, e pela dedicação a esse trabalho, a esse ministério, é que Deus vai recompensar você. Procure entender essas coisas. Não fique uma pessoa solta dentro da igreja, muito menos fora da igreja, como muitos estão querendo ficar. Mas não é novo. A Bíblia já diz em Hebreus 10:25 que já era costume de alguns não congregar, mas procure não somente congregar, estar com os irmãos, mas achar uma ocupação útil, proveitosa, um ministério para se ocupar junto com os irmãos e servir aos irmãos. Por essa dedicação, você vai ser avaliado pelo Senhor. O galardão, a recompensa que o Senhor dará é pelo trabalho que cada um está fazendo. E procure estar ocupado na igreja, não só assistir reunião de igreja.